Hoje, 19 de novembro de 2024, é o dia da bandeira, a bandeira nacional brasileira que representa todos os brasileiros. Então, gostaria de ler o texto que diz respeito à nossa bandeira. Então, o significado das cores da bandeira do Brasil, as cores da bandeira do Brasil são oficialmente 4: verde, amarelo, azul e branco. E tem os seguintes significados ou representações. O verde representa toda a vegetação brasileira. O amarelo representa o ouro e as riquezas do nosso Brasil. O azul representa os rios e o céu do Brasil. E o branco representa o desejo da paz. As estrelas, que são ao todo 27 estrelas, representam os nossos estados. Então vejamos aqui. A bandeira atual mantém as cores verde e amarela da bandeira imperial, mas com significados diferentes. O verde representava a Casa de Bragança, do qual Dom Pedro I pertencia, enquanto o amarelo representava a Casa de Habsburgo, da qual pertencia a imperatriz Dona Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Isso é uma história que foi consumada pela proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro, que nós deixamos a forma de governo imperial e se tornamos uma república independente de Portugal. Então, as 27 estrelas representam, considerando o Distrito Federal, todos os estados brasileiros. Aí a história diz, na primeira versão da bandeira atual do Brasil, havia 21 estrelas, que era o número de estados mais o Distrito Federal na época. As 21 estrelas foram desenhadas na posição em que estavam no céu, na cidade do Rio de Janeiro, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República, exatamente feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que também foi o nosso primeiro presidente. Sempre que forem acrescentadas ou excluídas estados, as estrelas da bandeira do Brasil devem refletir essa alteração,
conforme o disposto na Lei número 8.421, de 11 de maio de 1992. Por esse motivo, a bandeira passou a ter as 27 estrelas, como está valendo agora. Continuando. Formas geométricas da bandeira do Brasil. Losango representa as mulheres que lutaram pela independência do Brasil. É uma forma de homenagear a imperatriz Dona Maria Leopoldina, que teve um papel importante na independência do país. Exatamente o losango. O círculo representa uma esfera armilar manuelina. A esfera armilar é um instrumento utilizado na navegação e recorda o descobrimento do Brasil, em que o rei de Portugal era Dom Manuel I. A faixa, dentre as várias interpretações, é a faixa, pode representar a luz solar ou o rio Amazonas. Continuando. Lema positivista da bandeira do Brasil. O céu da bandeira é cortado por uma faixa branca ascendente com uma inscrição Ordem e Progresso em verde. Ordem e Progresso em verde. Estas palavras fazem parte de uma frase maior: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. A autoria é do fundador do positivismo, Auguste Comte, cujas ideias influenciaram a criação da República. Críticas não foram poupadas à escolha destas palavras e várias mudanças foram propostas sem sucesso. Entre as mais significativas está a do senador Antônio Coelho Rodrigues, 1846 a 1912. Em 1896, sugerindo a troca da inscrição pela divisa Lei e Liberdade, mas permaneceu como continua até hoje, Ordem e Progresso. A história da bandeira do Brasil, o modelo atual de bandeira do Brasil, é utilizado desde 19 de novembro de 1889, tendo sido modificado pela última vez em 1992 para dar cumprimento à Lei número 8421, de 11 de maio de 1992. Segundo a lei, cada uma das estrelas da bandeira deve representar os estados brasileiros. Como em 1989 havia apenas 21 estados, em 1992 foram acrescentados mais 6 estrelas para representar os 26 estados e um Distrito Federal.
A bandeira foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes, 1855 a 1927, e Miguel Lemos, 1854 a 1917, com a orientação do astrônomo do Imperial Observatório do Rio de Janeiro, Manuel Pereira Reis, 1837-1922. O desenho foi inspirado na bandeira imperial. Cerca de 10 bandeiras representaram o Brasil, desde que o território era colônia, passando pela elevação de Reino Unido e após a independência. Abaixo destacaremos duas delas. Então, dentro dessa leitura, é destacada as bandeiras antigas, mas dentro dessa nossa falação, o que prevalece, o que está valendo é a nossa bandeira nacional, o nosso símbolo que representa o nosso país. E como oficial do Exército Brasileiro, da arma de artilharia, com fiel jurado e sacramentado a minha pátria, a minha bandeira. Eu lembro que estava acontecendo, que encerrou-se há pouco tempo, no Rio de Janeiro, o G20. 20 nações mais desenvolvidas, mais potentes do mundo estiveram discutindo vários assuntos no aspecto econômico, de desenvolvimento ambiental e tantos outros assuntos. Mas eu quero aqui colocar em evidência, além da questão climática que foi debatida, que nós temos que ter o zelo pelo meio ambiente, tem a questão da poluição, tem a questão do aquecimento global, que tudo coloca a natureza em risco, de forma global. Mas, como nós somos um país, eu lembro as guerras. A Rússia está brigando com a Ucrânia. Israel, lá com Hamas. Então o mundo continua em guerra. Agora, a forma de combate é utilizando mísseis de longo alcance, drones que conseguem conduzir artefatos, carga explosivas de toneladas de peso, para despejar certeiramente em cima do alvo. Então, a minha posição e a minha falação como oficial do Exército Brasileiro é que eu não concordo e não posso admitir a guerra nuclear, seja de qualquer que seja a espécie. Eu acho simplesmente um absurdo. A guerra em si já é um ato que não é inteligente, porque poderia bem as coisas serem resolvidas de forma diplomática. E que se houvesse a guerra, que fosse realmente a guerra aonde houvesse o confronto
entre os guerreiros, mas lutar contra uma ogiva nuclear, contra um míssil de longo alcance, é, sem dúvida, um absurdo. É uma destruição. E na declaração do G20, que é quando encerra exatamente a reunião, que aqui foram no Brasil, lá no Rio de Janeiro, foram 2 dias, 18 e 19, nenhum país levantou a voz para proibir a guerra nuclear. Simplesmente um absurdo, para mim, dentro da minha lógica e dentro do meu entendimento, é simplesmente um absurdo. Não demonstra coragem, não demonstra luta. Demonstra, sim, destruição e absurdo, tanto para um lado como para o outro. Fica então o meu protesto veemente contra a guerra nuclear. Não vejo nenhum ato de heroísmo e nenhum ato de bravura.